Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, galera. Vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde, gente. Alô? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, Achei que estava mudo. Vocês estão vendo a minha tela? sim. Ok. Só uns minutinhos e a gente vai iniciar, tá bom? Vocês podem pegar o livro de vocês, lá na página 83, questão 7, que nós vamos dar continuidade. Beleza? Bom, vamos iniciando. À medida que o pessoal for chegando, eu vou admitir, ok? Vamos continuar falando, né? Melhor dizendo, sobre intertextualidade. Vamos esbarrar no Haikai hoje, eu acredito que a gente vai chegar finalmente nele. Falamos de outros recursos, né? E de intertextos, vamos dizer assim, diferentes nas outras aulas. E hoje nós vamos dar continuidade a isso, falando um pouquinho, que a questão 7 vai pedir para a gente falar um pouquinho sobre o verbo regular e irregular, verso, então, assim, regular e irregular. O que seria isso? Da mesma forma que no verbo a gente tem a relação, né, de uma coisa regular, que segue uma determinada regra, quanto o irregular, que foge a determinadas regras, o verso também, na relação, né, de versificação, também tem essa mesma regularidade. Então, vamos ver o que é isso, associado à relação intertextual e a relação com a poesia, certo? Com os textos em si. Então, a primeira coisa, eu coloquei aqui para vocês, nessa primeira tela, um pouquinho sobre o que é metrificação, o que é versificação. Então, vou lembrar um pouquinho do que é. Eu acredito que vocês viram com a Roberta, eu acredito que vocês devam ter visto alguma coisa também com o Maia, mas é importante a gente associar para interpretar adequadamente. Então, vamos observar aí, metrificação e versificação. Vale lembrar que verso é cada linha do poema. Então, muitas vezes, quando a gente tem aí um verso, um poema que segue a mesma métrica, ou seja, ele tem a mesma medida, eu digo que a metrificação do poema é definida, né? É regularizada. Eu vou desligar a televisão. Bom, observem também que existe a escansão. O que seria a escansão? É o nome dado à separação de sílabas poéticas que a gente fez no primeiro verso da poesia lá do Soneto de Camões, na outra aula.
Então, nós vamos pegar, inclusive, tem ele ali para a gente exemplificar e analisar essa expansão métrica bem feita ali, bem clara. Então, olha, por sua vez, versificação é quando eu tenho um conjunto de versos, né, que compõem um texto poético. Então, para a versificação, nós vamos analisar isso em outra aula, é importante o ritmo, a musicalidade, a metrificação, que tem a ver com isso aqui que nós estamos falando, o encadeamento, ou seja, se uma rima está encadeada com a outra, está encaixada com a outra, está fazendo sentido. Rima, né, que nós falamos um pouquinho, mas eu vou entrar mais aprofundadamente na rima na nossa aula de quarta-feira, tá? Porque na de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa metrificação, essa questão da versificação, nós vamos aprofundar aos poucos, beleza? E outros recursos poéticos que a gente vai ver, inclusive figuras de linguagem. Vamos falar um pouquinho da sílaba métrica ou poética, que é a dúvida de muita gente. Inclusive, me perguntaram lá, né, no Clipe Escola, né, lançaram lá a questão da dúvida que ainda tinham certa insegurança sobre isso. Então, o que é sílaba métrica ou sílaba poética? Pode vir com qualquer um dos dois nomes. É, digamos assim, uma divisão do poema pelo som do verso. Então, é diferente da sílaba, da divisão silábica que vocês estudaram lá atrás, né, no ensino fundamental, lá no início do ensino fundamental. Então, tem a ver com a divisão dos sons, não em sílabas gramaticais, mas definido ou admitido pela essa forma auditiva, ou seja, é o som do verso, é a cadência que esse verso vai me dar, que vai fazer com que aquela sílaba se torne uma só, né? Ou seja, subdividida em mais de uma. É o que a gente tem, por exemplo, nos versos que nós vamos ver daqui a pouco. Então, notem que nós temos aqui algumas características, alguns conceitos que ele vai relacionando aqui, ó, para a questão da sílaba poética ou métrica. Primeiro, a contagem vai terminar sempre na última sílaba tônica da última palavra de cada verso. Nós vamos ver isso aqui na prática, porque fica mais fácil. Outra coisa, ditongo. O que é ditongo mesmo? É o encontro de duas vogais, vão fazer sempre parte de uma mesma sílaba poética. Duas ou mais vogais átonas. O que é isso? Fracas, ainda que não sejam ditongos, tá, gente? Às vezes a última letra é uma vogal que está na sílaba anterior e a outra também começa com vogal. E o som, por ser fraco, e o outro também, vão fazer com que elas se fundam foneticamente entre si, ou seja, formando uma única sílaba poética ou métrica. Então, vamos ver isso na prática. Peguei aqui a primeira estrofe, né, do Soneto de Camões, que a gente analisou na outra aula. Eu cheguei a fazer o primeiro verso com vocês. O primeiro verso do Soneto de Camões, ele tem uma elisão, que é esse círculo que eu fiz aqui, ó. O que é elisão? É a junção de duas sílabas comuns, né, que a gente tinha na divisão silábica comum atrás, mas que formam uma única sílaba poética, que é o que a gente tem aqui. Então, o que acontece? Amor é fogo que arde sem se ver. Vocês vão observar que o que arde aqui, eu não falo que arde, que arde. Então, junto uma coisa só, o som que vai ser produzido ao pronunciar o meu verso aí, vai ser o som uníssono, único, né? Então, isso vai fazer com que haja a chamada elisão. O soneto de Camões, como na primeira estrofe já mesmo está mostrando aqui para vocês, é mais perceptível, mais fácil a gente perceber nessa divisão métrica, que ele é todo decassílabo, como está falando aqui, nos três últimos versos da primeira estrofe. Olha o que nós temos, não tem nenhuma elisão, então fica muito mais fácil ser percebido. Então, olha, é ferida que dói e não se sente. Aqui não tem nenhuma elisão. Só que eu sempre vou contar até a minha última sílaba tônica. Em sente, sente. O sem é mais forte, é tônico na palavra. Então, esse som mais forte vai fazer com que eu só conte até aqui. Embora esse verso tenha 11 sílabas comuns, ele só vai ser contado, só vão ser percebido enquanto, né, sílabas métricas ou poéticas até aqui, tá? A última sílaba ela é desconsiderada. Então, é perceptível no outro também, ó. É um contentamento descontente. Em descontente, o tem também é a sílaba forte, é a sílaba tônica. Por isso que a última sílaba não é contada. Tá vendo que só vai até o 10? O que mais? É dor
que desatina sem doer. Em doer, o er é mais forte, né? Então, assim como o v e o doer, eu conto até a última. Por quê? Porque ela é uma sílaba tônica. Então, como pode ser visto nessa primeira estrofe, o soneto de Camões todo, que é o soneto 13 de Camões, ele é todo composto por 10 sílabas métricas. Eu posso dizer que todos os versos do soneto de Camões são classificados como decassílabos. Então, como que é isso mesmo? Quando a gente vai analisar os versos, quanto à classificação, né, quanto à métrica, os versos podem ser classificados de acordo com a quantidade de sílabas poéticas ou métricas que eles possuem. Então, é chamado de monossílabo, mono, uma sílaba, dissílabo, disse, duas, trissílabo, três, tetrassílabo, quatro, pentassílabo, cinco, e assim subsequentemente. O que eu quero chamar a atenção está no finalzinho, que nós temos decassílabo com 10 sílabas, que é bem o de Camões que nós analisamos anteriormente, endecassílabo, que tem 11, dodecassílabo, que o decassílabo e o dodecassílabo é muito comum no soneto, tá? Então, são chamados sonetos alexandrinos, eles têm 12 sílabas poéticas. Vocês vão estudar isso mais profundamente com Juvenal, eu acredito, tá? Mas lá, por volta lá do segundo ano, eu acredito. Versos bárbaros, são os versos que têm mais de 12 sílabas também. Então, isso pode aparecer em alguma construção, em alguma análise de texto. Se vocês ouvirem esses nomes, né, versos bárbaros, decassílabo, vocês sabem do que se trata, beleza? Bom, vamos olhar agora um pouquinho mais sobre a questão da estrofe. Por quê? Porque eu tenho lá, ó, que o verso é cada linha. Quando eu estou falando de conjunto de versos, eu dou o nome de estrofe. Tá? E esses nomes estranhos também podem aparecer em alguns poemas, como nós vamos falar daqui a pouco dos haikais, né? E os haikais, eles são quase todos compostos por tercetos, então é importante a gente saber o que é isso. Então, o que é monóstico? São poemas que têm estrofes com um único verso. Ah, mas eu posso ter, por exemplo, várias estrofes de um verso só? Posso, tá? Dístico, muito comum, tá? Na história da literatura, a gente tem poemas compostos, né, de estrofes dísticas, estrofes de 2 versos. Tercetos e quartetos, como a gente estudou e falou um pouquinho mais adiante lá no soneto, muito comum, porque todo soneto é composto de 2 quartetos, que são estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, que são estrofes de 3 versos, tá? Quintilha, estrofes de 5 versos, sextilhas, estrofes de 6 versos, septilha, estrofes com 7 versos, tá? Oitava, estrofe com 8 versos, nona, estrofe com 9 versos, décima, estrofe com 10 versos, e versos irregulares, quando ele tem mais de 10 versos. Ah, então, se eu pedir para vocês vão escrever para mim um poema, e eu não dei ali uma estrofação definida, ou seja, eu não perguntei, eu não pedi definidamente que tipo e que quantidade de estrofe deveria ter o poema de vocês. Então, vocês podem escolher. Ah, eu posso fazer um poema, por exemplo, de 1 página, de 2 páginas, sem divisão de estrofes? Posso. Ele vai ser um poema chamado de estrofes irregulares, ele não tem estrofe. Ou eu posso colocar, por exemplo, estrofes de 3, de 4, de 5, com tamanhos diferentes no meu poema? Posso também. Isso é uma escolha minha. Agora, se eu estou falando de poemas clássicos, como é o caso do soneto, isso não é uma definição que eu escolho, tá? É uma definição que já foi apresentada e que eu tenho que analisar a partir do que está lá. Então, eu tenho que conhecer, tá? Vamos lá. A questão 7 que a gente vai analisar hoje, ela vai falar um pouquinho de versos livres. E toda vez que a gente fala de versos livres, é muito comum, até para os professores de uma maneira geral, a gente confundir, a gente trocar os versos livres com versos brancos. Por que a gente troca? Porque é muito comum que o verso branco também seja livre e que o verso livre também seja branco. Mas o que é uma coisa e o que é outra? Então, olha lá, muito comum haver confusão entre os versos livres e os versos brancos. O primeiro, que é o verso livre, são aqueles que não apresentam métrica. Então, se eu não tenho uma preocupação de fazer um verso decassílabo, um verso, por exemplo, heptassílabo ou qualquer coisa assim, septassílabo, né? E assim por diante, eu não tenho essa preocupação de divisão métrica, eu vou ter verso livre, certo? Quando eu não vou me preocupar com a questão da rima, eu vou chamar isso de verso branco.
tá? Então, é muito comum que os versos livres, que são aqueles que não têm métrica, também sejam versos brancos, que são aqueles que não possuem uma preocupação com rima. Lembrar que quando a gente fala de rima, a gente está falando mais da rima externa, tá? Que é aquele finalzinho que a gente analisa, né? Brincando com a rima, como a gente pode voltar lá no verso do Camões, na estrofe, né, do Camões, e a gente tem, por exemplo, ver, rima com doer, sente, rima com contente. Então, esse final aqui é a chamada rima externa. Quando eu observo, por exemplo, a assonância que a gente viu na aula anterior, que é a repetição de mesmas vogais, a, ió, né, e é, nesse verso, por exemplo, ou a repetição dos sons nasais, M e N, nesse verso de cá, por exemplo, que é a literação, isso constitui, juntamente com a questão da anáfora que a gente estudou, que é a repetição do mesmo estrutura inicial dos versos, né? Constitui facilmente o que a gente pode e deve analisar como chamada de rima interna. Então, a rima externa é isso que nós falamos ali usando a estrofe do Camões, tá? Que são os versos finais que são encadeados ou que são parecidos. Pode ser semelhante, pode ser igual, tá? E os versos, né, que não têm uma métrica definida, são chamados de livres. Então, aí tem um esclarecimento para a gente a respeito. E vamos, então, aprofundar nos versos livres, que vão ser, né, determinantes aqui para a gente, para fazer a questão 7 do nosso livro didático. Bom, o que são versos livres? Também chamados de versos irregulares. Vamos parar com a gracinha, tá, gente? Sem essa, por favor. Vocês não precisam disso. Então, o que são versos livres? Esse verso que não há regularidade na métrica. Então, se não segue a mesma regularidade, eles são chamados de heterométricos. Olha o pedacinho aqui que a gente já estudou, né? Dentro da morfologia, da divisão mórfica da palavra. O que é hetero? Hetero é diferente, métrica que tem uma mesma rima. Então, uma mesma métrica. Então, se não segue um esquema métrico, eu tenho a estrutura dos versos livres que nós estamos falando ali. Então, eles não obedecem uma forma fixa, tá? Lembrar que quando a gente está falando de um soneto, os versos são regulares. Eu vou dizer que eles são isométricos. Iso aqui como igual ou semelhante, tá certo? E vocês vão observar que tem a mesma medida, certo? Bom, os versos livres, é importante a gente lembrar isso daqui também, eu coloquei para a gente não esquecer de falar. A questão da musicalidade, ela não é constituída apenas pela métrica ou pela rima, mas por uma série de outros fatores que vêm, né, consecutivamente acompanhando essa questão. Os versos livres, por exemplo, são características, ou são característicos, melhor dizendo, da chamada literatura moderna contemporânea, que é essa literatura que a gente vem construindo, né? Depois da Semana de Arte Moderna, que é de 1922, para cá. Então, pode ser que a gente tenha uma subdivisão da literatura, mas ela ainda não existe, então ela é chamada de literatura moderna e contemporânea. A intenção dos escritores, né, modernos e contemporâneos é inovar, é buscar o novo. Então, eles rompem com esses padrões clássicos, sonetos, cestilhas e por aí vai, tá? Para construir algo novo, tanto no que diz respeito à métrica, quanto no que diz respeito à rima e às outros tipos de construção também, tá? Bom, vamos lá na questão 7, então. Isso tudo que eu falei é para embasar o que está falando aqui. Em estudos anteriores, você viu que os poemas podem apresentar verso regular, e quando há uma métrica definida, como é o caso lá do Camões, né, com o seu soneto, que faz ali a construção de versos decassílabos característicos, né, típicos do soneto, tá? Isto é, o número de sílabas poéticas é determinado, é marcado. Bom, quando o verso é livre, que não há regularidade quanto à métrica, está pedindo para vocês analisarem, compararem os dois últimos poemas lá da nossa escritura, do nosso exercício, que é o poema do Manuel de Barros, que é o texto 3, com o poema de Casimiro de Abreu, que é o texto 4. Então, eu joguei ele aqui na tela, subsequentemente, para a gente falar nisso. Então, eu vou ler com vocês a A e a B, e a C também, eu acho, que aí a gente já retoma respondendo as questões. Qual dos dois poemas apresenta verso regular, ou seja, qual que tem uma divisão poética, métrica, exigida, faz a divisão silábica ali, aliás, a divisão métrica além da silábica, tá? E qual que é o verso é livre, que não tem uma preocupação com isso. É fácil da gente observar, tá, gente? O poema que tem um verso curto e o outro muito longo, ele já não vai ser todo regular.
Agora, um poema que tem uma mesma medida, que você observa uma certa divisão, né, uma certa organização de versos muito bem definida, segue a regularidade. Então, vai ficar fácil de a gente observar a letra A, a letra B, a letra C. Vamos analisar aí nos dois poemas. Primeiro, eu coloquei aqui o texto 3, que é do Manuel de Barros. Então, vocês observem aqui, olha o tamanho desse verso, que tem até costumes aqui, ó. A gente se negava a corromper-se dos bons costumes. A gente examinava a rachadura das lagartixas. Só para brincar de ciência. Olha o tamanho desse verso. Só para brincar de ciência, curtinho. Em compensação, o outro nem coube na mesma linha, tá certo? Então, só de observar o tamanho, né, da linha do verso 3 e do verso 1, eu já vou observar que o texto 3, ele é irregular. Ele não vai seguir a métrica definida. Eu não preciso nem fazer expansão métrica para observar. Olha esse verso aqui curtinho, mas no final, olha, que após. Então, essa estrutura que o Manuel de Barros usa aqui, dá para mostrar e marcar para a gente a diferença de estrutura métrica que um verso vai ter do outro, tá? Então, o texto 3, ele não é ou não segue a divisão métrica regular, tá? Ele é todo irregular. Vamos observar que lá no texto 4, isso não vai acontecer. Olha o tamanho dos versos. Ah, eu tenho um que é maior, outro que é menor um pouquinho, outro menor um pouquinho. Mas se vocês fizerem expansão métrica, que é o que eu fiz aqui usando os 3 primeiros versos da primeira estrofe, só para vocês terem uma ideia, e a gente sempre vai lembrar que só conta até a última sílaba tônica. Aí eu vou observar que os meus 8 anos do Casimiro de Abreu, ele é sim regular e vai ser, né? Vai ter ali 7 sílabas métricas ou poéticas. Então, ó que saudades que eu tenho. Observe que eu aqui fica junto, tá? E o tenho, o T é mais forte do que o ó. Então, eu vou contar só até a última, certo? Da aurora da minha vida. Olha como é que junto. Da aurora da minha vida, tá? Então, só vou contar até aqui, tá? Mesma coisa. Da minha infância querida. Minha infância fica junto, ó. Minha infância, tá? Então, não pronuncio minha infância. Essa organização fica fácil a gente observar que todo poema vai ser, né, utilizado, vai seguir uma determinada regularidade. É o que nós vamos ter na questão 7. Qual dos poemas apresenta verso regular? O último, né? O texto 4 de Casimiro de Abreu. Qual deles apresenta verso livre? O 3, o de Manuel de Barros, tá? Quantas sílabas poéticas há nos versos do poema em que há regularidade na métrica? São 7. Analise um verso desse poema para comprovar essa alternativa, sua resposta. Então, podem pegar o primeiro, pode pegar o segundo, tá? Como vocês preferirem. Ou até mesmo o terceiro. Mas quando há ilusão, né? Como há ilusão aqui, como há ilusão aqui, como há ilusão aqui, a gente tem mais dificuldade de perceber que trata-se da mesma quantidade de sílabas métricas ou poéticas, tá certo? Bom, vamos voltar lá na questão, porque tem a 8, tá? E aí a gente já passa para a página seguinte. Comparando o poema de Manuel de Barros e de Casimiro de Abreu, o que se observa quanto à presença de rimas? Então, primeiro, se a gente analisa o poema 3, de Manuel de Barros, o que a gente vai observar? Que ele não se preocupou com a rima, tá vendo? Costumes, ciência, facas, entusiasmo. Ele não ficou preocupado com a questão da rima, principalmente da rima externa. Claro que tem rima interna no poema dele. Ele usa uma anáfora em algumas construções, ele usa sonância, ele usa literação. Então, há musicalidade, mas não há uma preocupação quanto à composição de rimas, certo? Diferente dos meus 8 anos. Olha o que ele faz. Ele pega, por exemplo, vida, querida, fagueiras, bananeiras, laranjais e mais, tá? Então, como ele vai brincando com essa construção, né? Dentro das estrofes, isso vai seguir em todas as estrofes, ele vai ter rima em todas elas, eu posso dizer que em meus 8 anos há uma construção, uma preocupação com as rimas, que a gente não vê, que não há também aí no poema do Manuel de Barros, beleza? Então, o Manuel de Barros não se preocupa com a questão de composição de rimas, enquanto Casimiro de Abreu se preocupa. Tá? Isso se deve até a época da literatura em que ele se apresenta. Para com a gracinha, gente. Sem essa. Vamos parar com isso? Não tem necessidade disso. Bom, vamos falar do haikai? Por favor, limpem a tela, vou precisar que eu faça.
Vamos? Obrigada. Então, no haikai... Doente. Gente, umas bobagens, não faz sentido. Então, o que é haikai? Primeiro, eu pus aqui, até do livro mesmo, se vocês quiserem me acompanhar aí. Tá lá na página 85, bem embaixo aí. Teve um aluno que me perguntou lá no Escola. A parte de produção textual cabe à Roberta, então não vamos fazer todas. Uma outra a gente vai produzir, que é normal e é importante, tá? Mas essa parte aí que tá pedindo para vocês produzirem lá na página 84 e 85, a produção nós não vamos ficar atentos a ela neste momento. Nós vamos ficar mais na análise do texto, tá? Quando for para produzir, eu vou avisando vocês e vou fazendo algumas notificações. Então, nesse caso do haikai, o que é importante a gente saber? Da onde vem isso, tá? Haikai é um poema curto, de origem japonesa. E ele tende, ou principalmente, ele sugestiona a diversão. Então, ele tende a ser divertido. Mas, na maior parte das vezes, o foco principal dele é ser reflexivo. Então, ele foi criado lá no século XVI, se popularizou em todo o mundo, tá? Por ser conciso, mas por carregar uma grande carga poética. Então, nesse caso, o que é importante no haikai? É saber que ele normalmente é composto de 3 versos, tradicionalmente 17 sílabas poéticas. Essa divisão vai alternar, vai variar, como a gente vai ver mais pra frente. 5 das quais no primeiro, tá? Então, nós temos um verso com 5 sílabas poéticas no primeiro, e no último, 7, certo? Então, o restante vai ficar no verso do meio. No decorrer dos anos, essa métrica foi alterada pelos poetas. Então, vocês vão observar que nem todo haikai vai seguir a mesma estrutura original japonesa, tá? No Brasil, Guilherme de Almeida foi um dos maiores, tá? Um dos que mais cultivaram essa técnica de compor haikais. Dentre eles também pode aparecer o Luiz Fernando Veríssimo, o Milor Fernandes e o Paulo Leminski, tá? Desses todos, o único que ainda é vivo é o Luiz Fernando Veríssimo, ok? Que é também contista, cronista, escritor, está sempre produzindo aí, lá do sul do país. Vamos falar um pouquinho dos haikais. Se vocês quiserem, acompanhem comigo, por favor, na página 86. Vocês têm 3 haikais, ou seja, 3 poemas bem curtinhos. Lembrando que todos eles, muitos deles a gente lê e fala assim, nossa, mas o que eu quero dizer aqui, tá? Muitos haikais, a gente só consegue compreender quando a gente vê ou visualiza o título. Nem todo haikai também apresenta título, para nos auxiliar na interpretação. Então, vamos ao que ele está dizendo aí no primeiro. Meio-dia, e as sombras somem. Eis uma escondida embaixo do homem. Milor Fernandes. Olho alarmado, e se a vida for do outro lado? Em nosso universo, breve, passa, com pressa e graça a borboleta. Eu tenho 3 poemas para a gente interpretar. Lembrar, gente, que ao meio-dia é aquela a hora de posição do sol, em que a gente não consegue visualizar a nossa própria sombra. Por quê? Porque ela está literalmente, como aqui no desenho nos representa, embaixo do ser humano, embaixo da própria pessoa, embaixo do próprio objeto, tá? Quando ele fala, olha alarmado, e se a vida for do outro lado? Então, quando a gente está preocupado muito mais com o outro, ou com o que a gente pode ver, do que com a gente mesmo, tá? E aí dá uma série de duplicidades de sentido, quando a gente pensa, por exemplo, se há vida após a morte, se há outro tipo de vida. Lembrem aí que eu acredito que vocês já devam ter estudado com a Verônica, o mito da caverna, né? Ou com o Fábio também, que eu preciso analisar com vocês. O mito da caverna nada mais é do que essa análise, ou essa analogia. O que há, será, né? O que é realmente que tem do outro lado? Será que tudo é aquilo que eu presumo que seja? É o que eu vejo? Não, né? E a última é a ideia da brevidade da vida, da ideia da borboleta. Eu não sei se é real, mas dizem que as borboletas vivem no máximo 8 horas, as espécies que vivem mais. Então, leva-se tanto tempo na metamorfose, né? Essa coisa toda. E a durabilidade, a brevidade dela, a transitoriedade da vida é muito clara na borboleta. Em nosso universo, breve, passa com pressa, ou seja, tudo é muito transitório, tudo é muito fugaz, tudo é muito efêmero. E a graça, a borboleta, ou seja, tão bela, tão espetacular, né? Mas ao mesmo tempo tão, digamos assim, passageiro. Né? Vamos às questões que vão estar aí. Releio Haikai de Issa, que é o último, tá? Que é um poeta japonês.
quantos versos o poema apresenta, quantas sílabas poéticas em cada verso, qual é o total de sílabas poéticas do poema. Voltamos aqui. Nós temos aqui o último, né? Ele tem quantos versos? 3. Ele vai seguir rigorosamente a construção métrica, tá? Dos poemas japoneses. Ele tem exatamente as 17 sílabas poéticas, como vocês podem dividir, tá? Ele vai apresentar 5 no primeiro, 7 no último, 12 no meio. Primeiro e o segundo com 5 e o último com 7. Na verdade, até os dois menores, tá? 5, 5 e 7. Formando as 17 sílabas que os japoneses tanto prezam, tá? Que característica do haikai de Issa também está presente nos haikais de Milor Fernandes. Então, vocês observam que nesse e nesse nós temos o Milor Fernandes. Todos dois são compostos de 3 versos, tá? Detalhe, a expansão vai mostrar que eles têm versos, né? Quantidade de versos diferentes, beleza? Bom, geralmente os haikais têm como temática a natureza, o passar do tempo. Em qual dos haikais abordam essa temática? Então, vamos lá. Se a gente está falando da natureza, onde que a gente tem a ideia da natureza? Meio-dia, a sombra some, eis-me escondido embaixo do homem, a ideia da borboleta, que está bem nítida, né? E a ideia da sombra do homem, então no primeiro e no último, tá? Bom, qual é o tema do outro haikai, né? O que a gente tem aí? A brevidade da vida, né? Se há vida do outro lado, se existe vida em algum outro lugar. Então, é aí que nós temos essa reconstrução típica. Certo? Vamos dar sequência? 4. Mesmo sendo muito breves, os haikais costumam ter graça poética. Nem sempre a gente acha, viu? Eu comento muito com os meninos, sempre no M1, no M2, quando a gente está falando de textos que falam de humor, ou quando a gente está falando, por exemplo, de anedota, que é uma espécie de caos engraçado, ou de tirinha e charge, que fala do humor. Nem sempre humor é achar graça, tá? É cortar o piso. Pois apresenta em poucas palavras observações sutis, reflexões profundas sobre a vida humana. O que o haikai de Issa descreve poeticamente? O que vocês acham? Qual que é o papel dele aqui? Quem poderia me responder? Vamos, gente. Agora é hora de vocês participarem, em vez de ficar rabiscando, agora é hora de se posicionar. Qual é o assunto do último haikai, né, que apresenta aqui, que é o haikai japonês? Quem pode me responder ali? Vão responder? Hein, gente? Vamos lá? Seria, tipo, a vida? A vida, a brevidade da vida. Gente, é importante a gente citar isso. Igual uma pessoa, eu não sei quem é que falou, mas falou que é a vida. Sim, é a vida. Mas a vida no sentido fugaz, o que é isso? Passageiro, efêmero. Tão efêmero que dura, sei lá, poucos instantes como dura a borboleta, né? Então, ele compara a vida da borboleta com a vida humana. Que tudo passa e passa muito rápido, tá? Então, é isso mesmo, é a brevidade da vida. Tem uma palavra bonita que a gente utiliza para relacionar isso na poesia, que é chamada de efemeridade. O que é efêmero? Efêmero é o contrário de eterno. Eterno dura para sempre, efêmero, passageiro. Então, ele quer dizer, ou quer tratar, ele mostra que a efemeridade da vida, beleza? Vamos lá. Eu quero que vocês fiquem atentos aí, nosso tempo está bem adiantado, mas acho que vai dar para a gente adiantar um pouquinho mais. Nós paramos aqui. No primeiro haikai de Milor Fernandes, está dizendo aí, ó, o que o lírico observa ao meio-dia. Então, lá no primeiro haikai, o que a gente tem? Opa, o que a gente tem? O que é que observando? A sombra. Ou ele observa mais detalhadamente que a sombra desaparece debaixo do homem ao meio-dia, né? Que a posição do sol não permite que a sombra do homem seja percebida por ele mesmo, já que ele está em cima da mesma. Tá? Podem responder de diversas formas aí. Sim, o termo haikai é formado pelas palavras hai, brincadeira ou gracejo, e kai, que é harmonia, realização, tendo, assim, o sentido de um poema bem-humorado ou divertido.
Na sua opinião, os haikais lidos são divertidos? E por quê? Eu queria que vocês me dissessem se vocês acharam divertido. Vocês acham que os 3 haikais apresentados têm algo de divertido? Divertido não, mas tipo, ele traz uma reflexão. Eu acho que mais reflexivos do que divertidos, né? Também considero isso. Talvez ele seja mais divertido ao analisar as imagens relacionadas a eles aqui, ó, do que a própria construção do haikai, vocês não acham, não? Quando a gente observa esse desenho, né, da sombra aqui, observa aqui nesse caso, né, a construção dele olhando para fora da janela, como a gente está vivendo tanto ultimamente, ou a ideia da moça que persegue a borboleta, como se a gente conseguisse ou quisesse, né, literalmente alcançá-la, a gente vê mais graça nas imagens, tá, do que nas palavras colocadas aqui. Então, respondam aí, é uma resposta pessoal, se fosse uma de prova, vocês poderiam dizer que sim ou que não, vai depender muito da argumentação de cada um. Ou seja, eu posso responder que sim e dizer por que eu achei engraçado, ou responder que não, que tem um tom mais reflexivo e que a graça persiste muito mais na imagem, né? Consiste muito mais na imagem apresentada do que no restante. Beleza? Bom, vamos da sequência. Falta pouco aí, né, para a gente concluir a nossa aula, mas eu queria que vocês observassem essa charge, tá? Qual a diferença de cartoon, charge e tirinha? Tá? A tirinha tem mais de apresenta uma sequência narrativa, mais de um quadro, tá? O cartoon é um quadro só e a charge, ela tem normalmente uma caricatura. A característica mais comum da charge é a ideia da caricatura. Então, vocês observem que aqui a gente tem uma caricatura de Noel Rosa. Eu só consigo visualizar porque é uma mistura, né? Uma informação aqui para mim. Então, eu não consigo interpretar. As marchinhas e o politicamente correto. O que é o politicamente correto? É aquilo que a gente usa dentro daquilo que deveria ser visto e percebido como certo. E as marchinhas são sempre politicamente corretas? Nem sempre, né? A gente sabe muito bem que brincam muito, exploram muito aí a questão, às vezes, homofóbica, às vezes sexista, às vezes é machista. Depende muito do papel, né? Do que a gente está analisando. Mas olha bem essa ideia aí. Linda criança, tu não me sais da lembrança. Então, quando Noel Rosa, né, canta esse quadrinho, esse verso, vamos dizer assim, né? Na música dele, as pastorinhas, a gente não imagina que tem essa censura de pedofilia. Tá? Ele não está falando literalmente de criança enquanto idade, mas é que ela é jovem e que ele vê nela a ideia, né, da juventude. Então, há uma releitura aí para a gente poder pensar. Nem tudo que a gente diz, literalmente, pode ser visto como correto pelo outro. Tá? Então, tem a ver com politicamente correto. As marchinhas exploram muito, tá? Todo tipo de marchinha vai explorar bastante essa visão do politicamente correto ou incorreto. Certo? Bom, eu vou iniciar com vocês a leitura do próximo texto. Nosso tempo está assim adiantado, então, se caso a nossa ligação for cortada, como o Zoom faz com a gente dá sequência a partir disso, tá? Nós vamos lá para aquelas páginas mais escuras, meio amareladas, página 86, ok? Nós vamos pegar o texto inicial aí, que está lá no Passando a Limpo, beleza? É um texto aí do Antônio Prata, que ele é cronista, e ele é filho do Mário Prata, o pai era cronista e ele também. Então, é um trecho do texto. Como que a gente sabe que é um trecho e não um texto inteiro? Tá vendo esses 3 pontinhos dentro do parênteses aqui? E aqui significa que há um trecho que vai estar antes do que está aqui, da mesma forma que vai ter um trecho que vai ter depois. Ou seja, o livro didático de vocês explora um pedaço, tá, de uma crônica dele. Então, o silêncio foi quebrado pelo próprio Duílio. Ele me fez sentar no braço da poltrona e me contou a história inteira, respondendo a todas as perguntas que ele fazia. Explicou que a perna fora cortada por causa de uma doença, mas que não deveria me preocupar. Era uma doença que só dava em velho. A operação aconteceu no hospital. Não, ele não precisou